A noite cai sobre a cidade como um manto pesado, carregado de segredos prestes a serem revelados. Em um apartamento modesto nos arredores da Zona Norte, Nina está sentada na beira da cama, os joelhos abraçados contra o peito, enquanto Jorginho permanece de pé próximo à janela. Jorginho tinha conseguido finalmente um momento a sós com Nina, longe dos olhos vigilantes de Carminha, graças à ajuda de Tufão, que havia criado uma distração elaborada envolvendo um suposto problema no apartamento principal. Nina está assustada. Suas mãos tremem ligeiramente, mas há também uma determinação nova em seus olhos, como se ela finalmente tivesse decidido que o peso dos segredos é mais pesado do que o medo das consequências de revelá-los. Eu preciso te contar algo, Nina começa, sua voz mal passando de um sussurro. Algo que eu nunca contei pra ninguém, nem pra Carminha, nem pra ninguém que ela colocou pra me vigiar. Jorginho se vira completamente pra ela, cada músculo de seu corpo tenso com antecipação. Ele tem suas próprias revelações pra fazer, suas próprias verdades pra compartilhar sobre o passado dela, sobre a conexão de sangue que os une, mas ele sabe instintivamente que precisa deixar Nina falar primeiro, que ela precisa desse momento de agência, de controle sobre sua própria narrativa. Eu estou escutando, ele diz gentilmente, e se move para sentar em uma cadeira próxima, mantendo uma distância respeitosa, mas solidária. Nina respira fundo, e quando começa a falar, é como se as comportas de uma represa finalmente se abrissem. Eu me lembro de coisas, ela diz. Coisas que Carminha disse que eram apenas sonhos ruins, pesadelos de criança sem significado. Mas não são sonhos, Jorginho. São memórias. Eu me lembro de uma mulher com cabelos longos e escuros que costumava me abraçar e cantar pra mim. Ela tinha uma voz linda, e eu me sentia segura quando estava com ela. Eu me lembro do cheiro dela, perfume de lavanda misturado com algo que eu agora reconheço como sendo o cheiro de hospital, aquele cheiro antisséptico. As lágrimas começam a correr pelo rosto de Nina, mas ela continua. E eu me lembro da última vez que a vi, havia sangue. Tanto sangue, ela estava deitada no chão de algum lugar, e eu estava sendo segurada por alguém que não deixava eu ir até ela. Eu estava gritando, chamando por ela, mas ela não respondia. Jorginho sente como se alguém tivesse socado seu estômago. A mulher que Nina está descrevendo só pode ser Júlia, sua irmã, a mãe biológica de Nina. A cena que ela relembra é provavelmente o momento do assassinato, ou imediatamente após. O fato de que Nina carrega essa memória traumática, enterrada mas não esquecida, faz a raiva de Jorginho contra André Vasconcelos e todos os envolvidos na conspiração crescer ainda mais. Nina, ele diz suavemente, essa mulher que você se lembra, você tem alguma ideia de quem ela era? Nina balança a cabeça. Carminha sempre disse que eu inventei essa mulher, que ela era produto da minha imaginação infantil. Mas eu sei que era real. Eu sinto isso aqui. Ela coloca a mão sobre o coração, eu sei que ela existiu e que ela me amava. Jorginho toma uma decisão naquele momento. Nina merece saber a verdade. Toda a verdade. Não importa quão dolorosa seja. Nina, eu tenho algo importante para te contar. Ele começa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A mulher que você se lembra, ela era real. Ela era sua mãe, biológica. E ela era minha irmã. O silêncio que se segue é absoluto. Nina o encara, seus olhos arregalados com choque, sua boca ligeiramente aberta. O que você disse? Ela finalmente pergunta, sua voz trêmula. Jorginho se inclina para a frente. Você é minha sobrinha, Nina. Você é sangue do meu sangue. Sua mãe, Júlia, ela foi assassinada quando você tinha apenas 7 meses. E desde então, tem havido uma conspiração massiva para esconder sua verdadeira identidade, para mantê-la controlada e isolada. Nina levanta-se abruptamente, começando a andar pelo pequeno cômodo, como um animal enjaulado. Não, isso não pode estar certo. Carminha me disse. Ela sempre disse que meus pais morreram em um acidente de carro, que não havia família, que eu estava sozinha no mundo, exceto por ela. Jorginho também se levanta, mas mantém sua distância, não querendo assusta La Andamasi. Carminha mentiu para você. Sabra tudo, ela foi contratada para te controlar, para te manter longe da verdade sobre quem você realmente é, sobre quem foi sua mãe, sobre quem é seu pai. Nina para de andar e o encara. Meu pai? Você sabe quem é meu pai? A pergunta carrega tanto esperança quanto terror, e Jorginho hesita, sabendo que a resposta vai destruir qualquer fantasia que Nina possa ter guardado sobre uma reunião feliz com um pai perdido. Eu sei, ele admite. Mas Nina, você precisa entender que seu pai não é um homem bom. Ele é a razão pela qual sua mãe foi morta. Ele ordenou o assassinato dela porque ela ameaçou expor seus crimes,
sua corrupção. E se ele souber que você está fazendo perguntas, que você está descobrindo a verdade, você vai estar em perigo mortal. Nina se deixa cair de volta na cama, seu corpo inteiro tremendo. Quem? Ela pergunta. Quem é meu pai? Jorginho toma outro fôlego profundo. André Vasconcelos, o deputado federal. O homem que está em todos os canais de televisão falando sobre família e valores morais, enquanto secretamente elimina qualquer um que ameace expor suas verdadeiras atividades. A revelação atinge Nina como um trem de carga. Ela conhece André Vasconcelos, todo mundo conhece. Ela viu seus discursos, viu as entrevistas onde ele fala apaixonadamente sobre proteger crianças, sobre fortalecer famílias, e agora descobre que esse homem é responsável pela morte de sua própria mãe. Que ele tem mantido sua existência escondida, como se ela fosse um segredo sujo a ser enterrado. Eu vou vomitar, Nina diz, e corre para o banheiro. Jorginho a ouve vomitar violentamente, e seu coração se parte pela sobrinha que ele mal conhece, mas que ele já sente uma conexão profunda, visceral. Quando Nina finalmente sai do banheiro, seu rosto está pálido e úmido de suor e lágrimas. O que eu faço agora? Ela pergunta. E há uma vulnerabilidade tão crua em sua voz que Jorginho tem que lutar contra o impulso de abrocá-la, sabendo que ela ainda não confia nele completamente, que ela ainda está processando todas essas revelações chocantes. Primeiro, você fica longe de Carminha, ele diz firmemente. Ela é perigosa, Nina. Ela reporta todos os seus movimentos para as pessoas que trabalham para seu pai. Ela não é sua amiga, não é sua protetora, ela é sua carcereira. Nina balança a cabeça lentamente, como se finalmente peças de um quebra-cobeca complexo estivessem se encaixando. Foi por isso que ela sempre me manteve tão isolada. Por isso ela sempre monitorava minhas ligações, minhas amizades. Cada aspecto da minha vida. Exatamente, Jorginho confirma. Mas agora nós sabemos a verdade. E conhecimento é poder, Nina. Nós podemos usar essa informação para te proteger, para expor todos eles, para fazer justiça pela sua mãe. Nina olha para ele, com uma mistura de esperança e ceticismo. Como? Como duas pessoas podem lutar contra alguém tão poderoso quanto André Vasconcelos? Ele tem conexões em todo lugar, polícia, justiça, mídia. Ele pode fazer nós desaparecer com um estalar de dedos. Jorginho sorri, mas não há humor naquele sorriso. Porque eu não sou apenas qualquer pessoa. Eu tenho minhas próprias conexões, Nina. E mais importante, eu tenho motivação. Esse homem matou minha irmã. Eu vou destruir ele. Nem que seja a última coisa que eu faça. Eles conversam por mais 1 hora. Jorginho preenchendo detalhes, Nina fazendo perguntas, ambos tentando construir um quadro completo do que aconteceu no passado e do que precisa acontecer no futuro. Eventualmente, Nina faz uma revelação adicional que faz o sangue de Jorginho gelar. Tem outra coisa que eu nunca contei pra ninguém? Ela diz hesitantemente. Algo que aconteceu quando eu era criança, talvez com 5 ou 6 anos. Jorginho espera, sentindo que o que está por vir é importante. Carminha me levou para um lugar. Um lixão. Era sujo, fedido, cheio de pessoas vivendo em condições horríveis. Ela me fez caminhar por lá, ver tudo, e então ela disse: isso é o que acontece com meninas que não obedecem, que fazem perguntas demais, que tentam fugir. Elas acabam aqui, esquecidas, mortas em pilhas de lixo. A crueldade dessa manipulação psicológica deixa Jorginho momentaneamente sem palavras. Usar o medo, especialmente o medo tão visceral e primordial de abandono e morte, para controlar uma criança pequena, é monstruoso em um nível que ele mal consegue compreender. Ela disse mais alguma coisa? Ele finalmente pergunta. Nina acena. Ela disse que havia uma menina que não obedeceu, que tentou contar para as pessoas sobre sua família verdadeira, e que essa menina foi encontrada morta naquele lixão comida por ratos. Ela me mostrou um lugar específico, uma pilha específica de lixo, e disse que era onde o corpo foi encontrado. Eu tive pesadelos sobre aquilo por anos. Ainda tenho... às vezes... Jorginho sente uma raiva tão intensa que ele tem que respirar fundo várias vezes para se acalmar. Carminha não é apenas uma operadora criminosa. Ela é uma psicopata que usa tortura psicológica para controlar uma criança inocente. Nina, eu prometo a você. Ele diz. Sua voz carregada de determinação. Carminha vai pagar por tudo que ela fez. Por cada mentira, cada manipulação, cada pesadelo que ela causou. Eu vou me certificar disso. Nina olha. E pela primeira vez, desde que a conversa começou, há algo parecido com esperança em seus olhos. Você realmente é meu tio? Ela pergunta, sua voz pequena, quase infantil. Jorginho acena. Eu realmente sou. E eu vou te proteger, não importa o que custe. Enquanto Jorginho e Nina tecem os fios de uma aliança,
nascida de sangue compartilhado e dor compartilhada. Em outro canto da cidade, Carminha está em seu próprio apartamento, andando de um lado para o outro como um felino enjaulado. Ela tem um copo de vinho na mão, mas não está bebendo, apenas segurando-o, enquanto sua mente trabalha freneticamente. Rita é o problema. Rita, sua enteada, a única pessoa que conhece detalhes íntimos sobre o passado de Carminha, sobre as coisas que ela fez, os crimes que ela cometeu, as pessoas que ela eliminou. Quando Carminha mandou Rita embora, ela pensou que estava resolvendo um problema. Rita estava se aproximando demais de Nina, fazendo perguntas, despertando memórias. Mas agora Carminha percebe que pode ter cometido um erro estratégico massivo. Rita não é o tipo de pessoa que desaparece silenciosamente. Ela é vingativa, rancorosa e tem todas as razões do mundo para querer destruir Carminha. E se Rita decidir contar tudo o que sabe, se ela for a polícia, a mídia, ou pior, diretamente a André Vasconcelos e seus associados. Carminha sabe que sua utilidade para André depende de sua capacidade de manter Nina controlada e discreta. Se Rita expor as falhas de Carminha, se ela revelar que Carminha está perdendo o controle da situação, André não vai hesitar em substituí-la. E a maneira como André substitui pessoas é permanente e fatal. Carminha pega seu telefone e disca um número que ela jurou que nunca usaria, exceto em emergências. A chamada é atendida após 3 toques por uma voz masculina grave e sem emoção. Faz tempo, a voz diz. Carminha não perde tempo com cortesias. Eu preciso que você localize alguém para mim. Rita Tavares, eu vou te enviar uma foto e as últimas informações que eu tenho sobre ela. Há uma pausa. Localizar apenas ou você quer serviço completo? A pergunta é feita em um tom casual, como se estivesse perguntando sobre opções de entrega de pizza. Carmen Raicita, ela criou Rita, em certo sentido. Rita é filha do homem que Carminha amou, o único homem que ela talvez tenha realmente amado. Ordenar a morte de Rita é cruzar uma linha que ela nunca cruzou antes. Uma linha entre criminosa profissional e monstro completo. Por enquanto, apenas localizar, ela finalmente responde. Eu preciso saber onde ela tá, o que ela tá fazendo, com quem ela tá falando, mas não faça nada além de observar sem minha ordem expressa. O homem do outro lado da linha faz um som que poderia ser concordância, ou poderia ser desprezo. É difícil dizer vou custar extra. Vigilância estendida sempre custa. Carminha aperta os dentes. Eu não me importo com o custo. Apenas faça o trabalho e me mantenha informada. Ela desliga antes que ele possa responder e joga o telefone no sofá como se queimasse em sua mão. Ela finalmente toma um gole do vinho e ele desce áspero em sua garganta. Rita representava algo para Carminha, algo que ela raramente admite para si mesma. Rita era a conexão de Carminha com sua própria humanidade, um lembrete de que ela já foi capaz de amar, de cuidar, de sentir algo além de ambição fria e instinto de sobrevivência. Quando o pai de Rita morreu, Carminha poderia ter abandonado a menina, poderia ter seguido em frente sem olhar para trás, mas ela não fez isso. Ela criou Rita, educou-a, da melhor maneira que uma mulher como Carminha sabe fazer. E Rita, por sua vez, foi leal por anos, até que Nina entrou na vida delas, e tudo começou a desmoronar. Rita começou a ver Nina não como um trabalho, não como uma incumbência a ser gerenciada, mas como uma pessoa, uma jovem mulher que estava sendo abusada e controlada. E quando Rita começou a tentar intervir, quando ela começou a plantar sementes de dúvida e independência na mente de Nina, Carminha teve que agir. Mas ela agiu, certo? Pela primeira vez em décadas, Carminha está questionando suas próprias decisões, sua própria estratégia. Talvez ela devesse ter sido mais gentil com Rita, mais explicativa. Talvez ela pudesse ter encontrado uma maneira de manter Rita na operação, enquanto também mantinha Nina sob controle. Mas não. Carminha pensa, balançando a cabeça. Não havia meio termo disponível. Rita tinha feito sua escolha. Tinha escolhido Nina sobre Carminha. E em negócios como esses, lealdade dividida é inaceitável. Carminha teve que cortar Rita fora, limpa e completamente, para proteger toda a operação. O telefone toca e Carminha o pega rapidamente, esperando que seja seu vigilante reportando sobre Rita. Mas o número na tela faz pausar. É André Vasconcelos. Ela considera não atender, dar a si mesma mais tempo para coletar seus pensamentos, para preparar as palavras certas, mas ela sabe que ignorar André é impossível, que ele interpreta cada ação, cada hesitação como significando algo. Ela desliza para atender. André, ela diz, mantendo sua voz profissional e controlada. Carminha, ele responde, e há algo em seu tom que imediatamente a coloca em alerta.
Nós precisamos conversar. Eu tô recebendo relatórios preocupantes sobre a situação com Nina. Relatórios que sugerem que você está perdendo o controle. Carminha sente o estômago afundar. Que tipo de relatórios? Ela pergunta, tentando manter a voz estável. André faz uma pausa dramática, uma tática que ele usa frequentemente para estabelecer dominância em conversas. Relatórios de que Jorginho, um criminoso, local com conexões questionáveis, está fazendo perguntas sobre Nina. Relatórios de que ele foi visto conversando com Betânia, que, como você sabe, é uma testemunha potencial que poderia causar problemas significativos se decidisse falar. E relatórios de que você foi visto observando esse encontro, mas não fez nada para interceptar ou controlar a situação. Cada palavra é como um golpe. Carminha sabe que André tem espiões em todo lugar, que ele não confia nela completamente, que ele provavelmente tem pessoas vigiando ela tanto quanto ela tem pessoas vigiando Nina. Eu estou ciente da situação com Jorginho, Carminha diz, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E eu tô lidando com isso. Betânia não vai falar. Ela tem muito a perder. E Jorginho, bem, ele pode pensar que está no controle, mas eu tenho maneiras de neutralizá-lo se necessário. André não parece convencido. Carminha, você trabalha para mim há muitos anos. Você sempre foi eficiente, discreta, confiável. Mas ultimamente, eu tô me perguntando se você ainda tem o que é necessário para este trabalho. Se você se tornou muito próxima do problema, muito emocionalmente investida em Nina para fazer o que precisa ser feito, a implicação não dita paira no ar entre eles. Se Carminha não pode fazer o trabalho, André vai encontrar alguém que pode. Eu sou perfeitamente capaz de gerenciar. Nina, Carminha insiste, e há uma borda de desespero em sua voz que ela imediatamente se arrepende de deixar escapar. Eu só preciso de um pouco mais de tempo para realinhar alguns elementos, para garantir que todas as variáveis estejam sob controle, Andrei suspira, e é um som de impaciência e decepção. Você tem 2 semanas, Carminha, 2 semanas, para resolver esta situação completamente. Isso significa neutralizar Jorginho, silenciar Betânia, recuperar controle completo sobre Nina, e eliminar qualquer outra ameaça potencial, incluindo sua enteada Rita, se ela se tornar um problema. Se em 2 semanas eu ainda estiver recebendo relatórios preocupantes, eu vou tomar medidas mais definitivas. A linha fica muda, antes que Carminha possa responder. Ela fica sentada em silêncio por um longo momento, o telefone ainda pressionado contra seu ouvido. Duas 14 dias para salvar sua própria vida, enquanto também mantém Nina segura, ou pelo menos viva, porque Carminha sabe, embora ela tente não pensar sobre isso, que se André decidir que Nina é muito arriscada para manter viva, a menina vai desaparecer, e não haverá nada que Carminha possa fazer para impedir. Por anos, Carminha se disse que estava protegendo Nina ao mantê-la controlada, ao isolá-la do mundo. Mas agora ela percebe que estava apenas adiando o inevitável. André nunca teve intenção de deixar Nina viver indefinidamente. Ela sempre foi uma responsabilidade temporária, um problema a ser eventualmente resolvido de maneira permanente. A questão que Carminha agora enfrenta é: ela vai continuar sendo a ferramenta de André, facilitando o eventual assassinato de Nina, ou ela vai encontrar coragem que não sabia que possuía e tentar salvar a menina? Mesmo que isso signifique assinar sua própria sentença de morte, é uma escolha impossível, e Carminha não sabe qual caminho vai tomar, mas ela sabe que tem 2 semanas para decidir. 2 semanas para escolher entre sobrevivência e redenção, entre o monstro que ela se tornou e a mulher que ela talvez ainda possa ser. Enquanto Carminha luta com seus próprios demônios, Jorginho está em um bar da Zona Sul, sentado em frente a Tufão. Ele pediu este encontro especificamente porque Tufão tem uma reputação de honestidade brutal, de não jogar jogos políticos, de dizer a verdade mesmo quando dói. E Jorginho precisa de verdades agora, especialmente verdades sobre Carminha, que podem ajudá-lo a entender melhor seu adversário. Tufão, ele começa, empurrando uma cerveja para o outro homem. Eu preciso que você me conte tudo o que você sabe sobre o passado de Carminha. Eu sei que você conhece ela há muito tempo, que você ouviu histórias, que você tem conexões com pessoas que estavam por perto quando ela estava começando nesse negócio. Tufão pega a cerveja, mas não bebe imediatamente. Ele estuda Jorginho com olhos que viram muita coisa, que aprenderam a ler pessoas através de anos de combate, onde entender seu oponente podia significar a diferença entre vitória e derrota, entre vida e morte. Por que você quer saber sobre Carminha? Ele pergunta. O que você está planejando? Jorginho decide ser honesto. Tufão respeita a honestidade. E tentar enganá-lo seria com: eu estou planejando destruí-la. Eu descobri que ela está envolvida em algo muito pior do que eu imaginava. Algo que afeta a minha família diretamente. E para destruí-la efetivamente, eu
Eu preciso entender ela, preciso conhecer suas fraquezas, suas vulnerabilidades, as coisas que ela mais teme perder. Tufão toma um longo gole da cerveja. Considerando, finalmente ele coloca a garrafa na mesa e se inclina para frente. Carminha não começou como a pessoa fria e calculista que ela é agora, ele diz. Há muito tempo atrás, quando ela era jovem, ela era diferente. Ela tinha acabado de perder o homem que amava, o pai de Rita. Ele morreu em circunstâncias suspeitas, e há rumores de que foi na verdade um assassinato encomendado, mas isso nunca foi provado. Carminha ficou sozinha como uma criança pequena, sem dinheiro, sem perspectivas. Ela poderia ter desistido, poderia ter entregado Rita para adoção e tentado reconstruir sua vida, mas ela não fez isso. O que ela fez? Jorginho pergunta. Sabendo que a resposta vai ser esclarecedora, Tufão continua. Ela fez o que tinha que fazer para sobreviver. Ela começou trabalhando para pessoas perigosas, fazendo trabalhos sujos que outros não queriam fazer. Ela era boa nisso, fria quando precisava ser, cruel quando necessário. Mas havia uma linha que ela não cruzava. Ela não machucava crianças. Ela não mexia com famílias. Ela tinha seu código. Estranho como era. Ele faz uma pausa. Mas então algo mudou. Eu não sei exatamente o que. Alguns dizem que ela foi traída por alguém em quem confiava, que ela aprendeu que em seu mundo, confiança é uma fraqueza. Outros dizem que ela simplesmente viu muito, fez demais, e alguma parte dela queimou, morreu. Quando essa mudança aconteceu, Jorginho quer saber. Tufão pensa por um momento. Deve ter sido uns 15, 20 anos atrás. Foi quando ela começou a trabalhar para pessoas realmente poderosas. Não apenas criminosos locais, mas políticos, empresários, gente com conexões em alto nível. Foi quando ela se tornou mais do que apenas uma criminosa. Ela se tornou uma operadora, alguém que facilitava coisas para pessoas que queriam manter as mãos limpas. E com esse novo papel veio nova frieza, nova capacidade de fazer coisas terríveis sem hesitação. Jorginho absorve essa informação, adicionando-a ao que ele já sabe. Carminha não é apenas uma vilã unidimensional. Ela é um produto de circunstâncias, de escolhas difíceis, de um sistema que pune vulnerabilidade e recompensa a crueldade. E Rita? Jorginho pergunta. Como ela se encaixa em tudo isso? Tufão balança a cabeça tristemente. Rita cresceu vendo tudo isso. Ela viu a transformação de Carminha de uma mãe desesperada, tentando sobreviver em uma profissional fria que não hesita em eliminar obstáculos. Durante anos, Rita tentou se convencer de que Carminha era fundamentalmente uma boa pessoa, fazendo coisas ruins para mantê-las seguras. Mas eventualmente, Rita teve que confrontar a verdade. Carminha cruzou linhas que não podem ser descruzadas. Fez coisas que não podem ser perdoadas. E quando Rita finalmente se afastou, quando ela tentou construir uma vida separada de Carminha, Carminha não aceitou. Ela viu isso como traição. Jorginho sente uma pontada de simpatia por Rita, apesar de nunca tê-la conrechido. Você sabe onde Rita tá agora? Ele pergunta. Tufão hesita. Eu ouvi rumores de que Carminha mandou embora, que houve algum tipo de confronto sobre Nina. Mas eu não sei para onde ela foi. E honestamente, se Rita é esperta, ela está muito longe daqui, em algum lugar onde Carminha não possa alcançá-la. Jorginho faz uma anotação mental para tentar localizar Rita. Se ela realmente conhece os segredos de Carminha, se ela está disposta a testemunhar contra ela, Rita poderia ser a chave para destruir toda a operação de Carminha e, por extensão, enfraquecer André Vasconcelos. Tem mais uma coisa que você deveria saber sobre Carminha, Tufão diz, sua voz baixando ainda mais. Ela tem um medo, uma coisa que a apavora mais do que qualquer outra coisa. Jorginho se inclina para frente, interessado. O quê? Tufão olha ao redor para garantir que ninguém está ouvindo. Ela tem medo de morrer sozinha, esquecida, sem deixar nada para trás. Por todos os seus crimes, por toda a sua frieza, no fundo ela ainda é aquela mulher jovem e desesperada que perdeu o homem que amava e lutou para criar sua filha. Ela quer acreditar que tudo que ela fez, todo o mal que ela causou, foi por um propósito maior para proteger Rita, para construir algo que dure, mas Rita a rejeitou. E agora Carminha está enfrentando a realidade de que ela sacrificou sua humanidade por nada. A revelação é surpreendentemente comovente. E Jorginho tem que lembrar a si mesmo de que Carminha, por mais patética que sua motivação possa ser, ainda é responsável por um sofrimento imenso, incluindo o sofrimento de Nina. Tufão, ele diz, obrigado por ser honesto comigo. Isso me dá muito para pensar. Tufão acena. Só lembra, Jorginho, quando você vai à guerra com alguém como Carminha, você tem que estar preparado para se tornar tão impiedoso quanto ela. Você tem que estar disposto a fazer coisas que vão assombrar você pelo resto da vida. Tem certeza de que está pronto para isso?
Jorginho pensa em Nina e Júlia, em todas as vidas destruídas por essa conspiração. Eu estou pronto, ele diz. E há uma convicção em sua voz que não deixa espaço para dúvida. Em outra parte da cidade, Lucinda está sentada em seu escritório doméstico, cercada por papéis e documentos espalhados pela mesa. Ela passou os últimos 2 dias investigando discretamente, usando conexões antigas e favoreces acumulados ao longo de décadas para rastrear informações que Carminha trabalhou duro para manter escondidas. E agora finalmente ela tem algo concreto. Um endereço. O endereço onde Nina instalou Nilo, o homem estranho e recluso, que Nina de alguma forma se apegou, que Nina está protegendo e cuidando por razões que Lucinda não entende completamente. A descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Quem é Nilo? Por que Nina sente tal responsabilidade por ele? E mais importante, como Carminha vai reagir quando descobrir que Nina tem esse segredo, essa vida paralela, que ela manteve escondida? Lucinda sabe que deveria contar para Jorginho imediatamente. Ele é o que está tentando proteger Nina, o que está montando uma estratégia para expor toda a conspiração. Mas parte dela recita. E se essa informação de alguma forma colocar Nina em mais perigo? E se Carminha descobrir através de Jorginho? Lucinda passou 2 décadas vivendo com a culpa de não ter protegido sua filha Júlia, de não ter sido corajosa o suficiente para desafiar as forças que eventualmente a mataram. Ela não pode suportar a ideia de contribuir para colocar sua neta em perigo, mesmo inadvertidamente. Ela decide que precisa ver Nilo por si mesma, precisa entender quem ele é e o que ele significa para Nina antes de decidir o que fazer com essa informação. Lucinda pega seu casaco e bolsa, verifica o endereço mais uma vez e sai do caça. O lugar onde Nilo está morando fica em um bairro modesto, não rico, mas respeitável, em um prédio velho, mas bem mantido. Lucinda sobe até o 3º andar,